Olá, estudantes, tudo bem? Essa é a segunda de um total de 3 videoaulas que estou gravando sobre a Primeira Guerra Mundial para ajudar nos nossos estudos durante esse período da pandemia. Ah, Esta aula ela vai estar direcionada para a questão do início da guerra, as fases, né, que foram 3 fases durante os anos de 1914 até 1918. Vamos falar também sobre algumas batalhas, não todas, né, porque são 4 anos, diversas batalhas, então eu selecionei algumas para fazer breves comentários. E vamos falar sobre a Guerra de Trincheiras, que marca a segunda fase da guerra e que praticamente simboliza, né, é um símbolo da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras. Mas para a gente iniciar esse tema, eu prefiro fazer a recapitulação da aula anterior. Então, quem assistiu pôde observar que a primeira aula ela foi destinada para a gente discutir e expor os motivos que iniciaram, que deram início à Primeira Guerra Mundial. Então, só para a gente relembrar, vamos lá, vou passar aqui os slides rapidinho, tá? Para a gente relembrar. Então, primeira parte, motivos para o início da guerra. Hoje, as fases da guerra, né? Vamos falar das trincheiras, enfim. A terceira parte, a terceira aula, desfecho dos conflitos e consequências. Vamos lá. Então, os motivos para o início da Primeira Guerra foram os conflitos imperialistas, né? A gente pode denominar esses fatos como imperialismo e neocolonialismo durante o século XIX. É importante que vocês façam a leitura do texto de apoio que eu deixei na descrição do vídeo anterior, tá? Para a gente entender que houve uma disputa por novos territórios no continente asiático e africano, principalmente por parte das potências europeias, entre elas a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, enfim, esses países que vão se envolver na Primeira Guerra Mundial. Por que eles tinham interesses no continente africano e asiático? Primeiro, por conta da necessidade de matérias-primas. Né? Esse território é rico em matérias-primas que poderiam ser utilizadas para a produção de mercadorias. Né? Todos esses países praticamente já eram industrializados, tinham capacidade de produzir mercadorias para o seu consumo e também para exportação, aumentando assim a sua lucratividade. Então, havia uma disputa muito grande entre esses países. Segundo, é a questão no mercado consumidor. Né? Se você tem uma área de influência, de abrangência em outros territórios, você consegue comercializar. Você consegue comercializar, então, de uma forma mais fácil. Até porque você não vai ter que pagar impostos alfandegários, não vai ter nenhum tipo de barreira para você comercializar os seus produtos. Então, tendo uma área de influência nesses países, né, os seus produtos entram de uma maneira mais fácil. Né? Então, essa disputa desses territórios, ela se acirrou durante o século XIX, mas de certa forma, esses conflitos foram resolvidos de forma diplomática. Ah, nós temos também a corrida armamentista, né? E o crescimento da indústria bélica, que ficou conhecida como paz armada. Tudo isso acontece nesse período do imperialismo, em que as potências elas estavam, mesmo num ambiente de paz, elas estavam ali dispostas a possivelmente entrar em conflitos armados. Então eles vão aproveitar toda essa tecnologia, as riquezas que eles estavam produzindo para a produção de novos armamentos. Tá? A paz armada. Os nacionalismos radicais também fazem parte desses motivos para o início da Primeira Guerra. E aí a gente tem que pensar em duas situações. As rivalidades entre as potências, que eu expliquei na aula anterior. Então a gente não pode esquecer que existia uma rivalidade econômica e comercial entre a Inglaterra e a Alemanha, as maiores produtoras de mercadorias industriais. Existia uma rivalidade entre a França e a Alemanha.
Alemanha, por conta de uma guerra que aconteceu em 1870, 1871, que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Então, nessa guerra, né, a Alemanha ainda não era um país unificado, mas diante de um inimigo comum, essas confederações alemãs se uniram para lutar contra a França. A França saiu derrotada, humilhada praticamente, porque seu território foi invadido. Parte do seu território, chamado Alsácia-Lorena, tem um mapa aqui para mostrar para vocês. Então, Alsácia-Lorena, essa região aqui da fronteira da França com os reinos alemães, foi perdida durante essa guerra. A França teve que pagar uma indenização muito alta para os alemães. O exército alemão permaneceu em solo francês durante praticamente 3 anos, até que eles pudessem saldar as dívidas. Então, foi uma derrota humilhante, né, para os franceses. Então, havia ali uma hostilidade, havia ali uma certa rivalidade, um sentimento de revanchismo em relação a esse fato. Tá? E nós temos também, falando de nacionalismos radicais, a questão, né, do processo de independência, de autodeterminação dos povos. E isso estava voltado principalmente para a questão aqui dos Balcãs. Deixa eu voltar no mapa. Aqui. Opções de ponteiro. Vamos lá. Então, aqui é o Império Austro-Húngaro. Esse império ele é formado por vários povos, né? Conjunto de sociedade formada por várias nacionalidades, mas todos eles estavam sob domínio dos austro-húngaros. Então, muitos deles queriam se libertar da Áustria-Hungria. Exemplo, os bósnios, que tinham uma ascendência eslava, né? Eles faziam parte dos povos eslavos, assim como a Sérvia. Então a Sérvia, que era um país também que tinha recém conquistado a sua independência do Império Turco-Otomano, eles queriam formar um grande povo eslavo, e eles seriam os líderes, né, dessa formação. Então, havia certas hostilidades entre os eslavos que viviam dentro da Áustria-Hungria, né, que queriam a sua liberdade e formar a Grande Sérvia. Aqui, falando dos eslavos, ainda temos o Império Russo. Os russos também têm descendência dos eslavos, e havia aí uma certa intenção de ter maior influência aqui nessa região. Essa região onde eu estou passando aqui, essa bolinha vermelha, é chamada de Balcãs. Então, praticamente, os conflitos da Primeira Guerra Mundial se dão exatamente aqui nessa região dos Balcãs, que é conhecido como o barril de pólvora da Europa, ok? E aí tudo isso vai culminar lá com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Então a Bósnia pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas havia um conjunto de pessoas ali que tinham origem eslavas. Então, diante dessa situação, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, a situação ela se tornou mais hostil, mais preocupante, principalmente entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Né? Os austro-húngaros culpavam a Sérvia de financiar alguns grupos que eles chamavam de grupos terroristas, entre eles o grupo que realmente cometeu o assassinato, chamado Mão Negra. Então, esse grupo pró-Sérvia, que tinha interesse em se libertar a Bósnia para se unificar com a Sérvia, eles praticamente foram financiados ali por alguns militares sérvios, e isso fez com que os austro-húngaros eles se voltassem contra a Sérvia e pedissem a punição, né? Pedissem a punição, acabasse com esses grupos terroristas, que deixasse de financiar esses grupos e, enfim. Bom, sabendo-se
que a Sérvia ela tinha participação, ela financiava esses grupos paramilitares ou terroristas, como eles eram chamados pelos austro-húngaros, o Império Austríaco ele acaba dando um ultimato à Sérvia. Então ela vai fazer uma série de exigências para que a Sérvia cumpra. Muitas dessas exigências eram absurdas, porque ia tirar a soberania do país. Praticamente a Sérvia ela estaria sob controle do Império Austro-Húngaro. Então todos sabiam que jamais ela iria aceitar todos os pontos, né, daquele ultimato. Ficou conhecido como Carta de Julho. Tá aqui nos slides. Eu não vou fazer a leitura, porque eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Depois vocês vão fazendo a leitura aí no seu momento de estudos. Tá? Então, diante desse ultimato, a Sérvia ela vai recusar, né? Ela recusa esse ultimato, e depois de 2 dias que foi dado esse ultimato, a Áustria-Hungria ela declara guerra à Sérvia. E a partir dessa declaração de guerra, outros países eles vão entrando simultaneamente nesse conflito, porque a gente não pode esquecer lá da política de alianças que aconteceu lá no século XIX. Vou mostrar o slide aqui rapidinho para vocês. Então, as alianças feitas entre os países. Então, a gente tem a Alemanha, a Itália, o Império Austríaco de um lado, a França, a Inglaterra, o Império Russo do outro. Só que aí a gente vai lembrar que a Sérvia ela é parceira também do Império Russo, então praticamente ela vai pedir ajuda. Vamos ver a cronologia para facilitar. Então, a primeira fase da guerra, que é uma guerra de movimentos, ela começa com a mobilização dos países, tá? Das forças armadas desses países. Então, tudo começa lá com o assassinato do Francisco Ferdinando, dia 28 de junho de 1914. 3 de julho, a Sérvia faz um pedido de ajuda à Rússia, né? Como elas eram parceiras, tinham lá as suas ligações étnicas, né? Porque eram eslavas. A Sérvia ela faz um pedido de ajuda à Rússia, sabendo que poderia acontecer algum tipo de guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. A Sérvia jamais conseguiria vencer os austro-húngaros. Então, ela vai pedir ajuda à Rússia. Tá? Só que em contrapartida, o Império Austro-Húngaro também tinha seus parceiros, os alemães, por exemplo. Então, de 5 a 6 de julho, foi implementado um tratado chamado Missão Royos, que a Alemanha assegura um apoio incondicional à Áustria-Hungria contra a Sérvia. Então, se tivesse guerra, a Alemanha daria todo o apoio aos austro-húngaros, né? Isso foi chamado como a missão Royals foi chamada como um cheque em branco, porque a Alemanha deu toda a permissão para que a Áustria-Hungria mobilizasse as tropas, criasse hostilidades, criasse aquela Carta de Julho, porque ela estaria ali amparada pela Alemanha, que era uma grande força militar. Tá? Então, 23 de julho, a Áustria-Hungria envia o ultimato à Sérvia. No dia 25, a Sérvia rejeita partes importantes desse ultimato, né? Ela vai aceitar algumas coisas, mas aquelas coisas mais absurdas ela vai rejeitar. Então ela rejeita, e a partir daí, dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Então a Primeira Guerra Mundial ela começa aí. A partir dessa imposição do ultimato, a Sérvia ela rejeita esse ultimato e aí inicia as hostilidades. E aí começa uma mobilização de tropas, né? As potências elas vão se mobilizando a partir do mês de julho e agosto. A Rússia mobiliza suas tropas no dia 31 de julho contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Já no 1º de agosto, a Alemanha vai mobilizar as tropas contra a Rússia. A gente já está vendo aí que a gente pode chamar esse primeiro momento de guerra de movimentos, porque realmente, né, nós temos as mobilizações das tropas marchando em direção às fronteiras desses países adversários, inimigos, enfim. Ao mesmo tempo que a Alemanha declara guerra à Rússia, um dia depois ela vai mobilizar suas tropas contra
contra a França, né? A França também vai fazer a mesma coisa, percebendo que a situação estava ficando mais hostil, estava ficando mais complicada, ela acaba mobilizando também as suas tropas ali na fronteira com a Bélgica, na fronteira com a própria Alemanha. No dia 2 de agosto, a Itália declara neutralidade. Né, no primeiro momento ela tinha ali uma ligação com a Alemanha, mas tinha interesses em alguns territórios austro-húngaros, porque havia ali uma sociedade que falava italiano, que tinha raízes italianas, latinas, é, no Império Austro-Húngaro. Então, ela vai se manter neutra durante 9 meses. No dia 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. Aí o circo está posto, né? Já tá bem complicado. No dia 4 de agosto, a Alemanha ela invade a Bélgica. Então, já existe um plano, já desde o final do século XIX, que foi melhorado no ano de 1905, chamado Plano Schifflen. Esse plano era um plano de aumento territorial dos alemães, do território alemão. Só que para que isso acontecesse, eles teriam que lutar praticamente em duas frentes de batalha: uma frente oriental contra a Rússia e a frente ocidental contra os franceses. E para, vamos dizer assim, chegar de surpresa ou emplacar um ataque mais preciso contra os franceses, esse plano ele tinha que romper a neutralidade da Bélgica. Então, se a gente olhar, vamos buscar o mapa de novo. Aqui, a Bélgica, a França. Então, para que esse plano ele desse resultados, o Império Alemão ele não ia invadir somente aqui pela fronteira entre a Alemanha e a França. Ele deveria também ocupar, passar por dentro da Bélgica para cercar os flancos, as laterais aqui da fronteira com a França. Tá? Só que a Bélgica era um país neutro, né? Quando ela foi formada, né? Quando ela se constituiu como um país, a Inglaterra ela assegurou essa neutralidade. Então, a Bélgica ela não se envolveria em conflitos, ela se manteria neutra, e caso algum país rompesse com essa neutralidade, era dever da Inglaterra ajudar os belgas nessa expulsão ou nessa guerra travada contra os seus invasores, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Império Alemão, o exército alemão, ele invade a Bélgica, a Grã-Bretanha ela se viu obrigada a também declarar guerra à Alemanha. Então, a gente pode perceber aí que essa guerra de movimentos ela vai se dando aí em pouco tempo, né? Desde o dia 28 de julho, quando a mobilização das tropas do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, até mais ou menos do dia 6 de agosto, quando os próprios austro-húngaros declaram guerra à Rússia. Bom, diante de todo esse cenário, formaram-se duas grandes alianças militares. Eu coloquei só os principais países, nós vamos ter outros, diversos países que vão entrar de um lado ou de outro, mas eu vou colocar aqui as principais potências que iniciaram ou terminaram os conflitos, tá? Que tiveram maior participação. Então, de um lado, nós temos a Tríplice Aliança, ou também Potências Centrais. Vocês podem encontrar essas duas denominações, nomenclaturas, nos livros, nos artigos, enfim. Então, essa aliança é composta principalmente pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Do outro lado, a gente tem a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ou aliados, começa com França, Grã-Bretanha e Rússia. Então, 1914 é essa a configuração original, depois vão entrando outros países. Mas, antes de terminar a guerra,
em 1917, a Rússia ela vai sair dos conflitos, porque ela vai estar passando por um processo revolucionário interno, que é a chamada Revolução Russa, né, que é o tema das nossas próximas aulas. Então ela vai sair, ela vai fazer um acordo com os alemães, né, o chamado Brest-Litovsk. Ela sai. Em contrapartida, em 1917, no mesmo ano que a Rússia sai, os norte-americanos, os Estados Unidos entram na guerra, né? Depois eu vou falar o motivo da entrada deles na guerra, enfim, tá? Então se configurou dessa forma as alianças militares da Primeira Guerra Mundial. Bom, falando sobre o primeiro momento da guerra, né, a guerra de movimentos, como eu já tinha falado anteriormente, é um momento em que há mobilização de tropas. Então, todas essas potências elas vão mobilizando seus exércitos, vão mobilizando a população civil, vão criando reservas de soldados entre a população civil para as frentes de batalha, tá? Quem avança mais rapidamente durante esse período são os alemães, porque os alemães eles vão praticamente lutar em duas frentes de batalha: a frente ocidental, então aqui essa é a frente ocidental contra a França e a Grã-Bretanha principalmente, e a frente oriental contra o Império Russo. Então eles tiveram que dividir as suas tropas em dois grandes exércitos. E a ideia dos alemães era chegar até Paris, capital da França, em no máximo 6 semanas. Então, desde o início das hostilidades, eles foram avançando rapidamente, eles romperam com a neutralidade da Bélgica, eles invadiram aqui o território francês e chegaram assim bem perto da capital francesa. Mas aí eles foram barrados na Batalha do Marne, né? A Batalha do Marne, o Rio Marne, né? É uma das batalhas mais importantes que conseguiram impor ali um freio às hostilidades alemãs, né? E aí com isso, uma guerra que para muitos terminaria logo, né? Porque os alemães acreditavam que era era a guerra de uma estação climática, né? Mais ou menos no verão, eles combateriam durante todo o verão e depois, no inverno, já teriam derrotado seus principais oponentes. Isso não aconteceu exatamente por conta da Batalha do Marne. Né? Os franceses, britânicos, canadenses, eles conseguiram criar uma linha de defesa, né? Uma linha bem rígida, bem organizada, e fez com que os alemães eles fossem barrados aqui muito próximo à fronteira, porque eles tiveram que recuar, né? Então eles vão recuar para próximo à fronteira com a Alemanha para rearticular a sua frente de batalha. Bom, outra batalha muito importante durante esse período da mobilização das tropas no início da guerra é a Batalha de Tannenberg. Então, o Império Russo ele vai invadir o território alemão, né? Só que os alemães eles vão provocar uma contraofensiva, vão conseguir derrotar os russos em território alemão e vão fazer com que se afastem, né, de volta para o seu país de origem. E aí, diante dessa situação, há uma nova mobilização do Império Russo, eles vão criar novas estratégias para tentar vencer os alemães e também aqui os austro-húngaros na parte mais ao sul aqui do território russo. Bom, voltando para a frente ocidental, né, eu disse a vocês que o Império Alemão foi o que mais conseguiu avançar rapidamente em busca do seu objetivo, que era praticamente capitular ou enfraquecer cada vez mais a França. Então, eles vão romper aqui a neutralidade da Bélgica, eles vão atravessar as fronteiras, mas mais ou menos aqui nesse ponto,
próximo ao rio Marne, eles foram detidos pelos franceses e britânicos, né, canadenses também, enfim. Diante dessa derrota, que foi uma derrota muito dura, eles vão ter que recuar. Então eles começam um processo de retirada, só que eles não vão sair do território francês. Então eles não voltam para a Alemanha. Eles vão criar algumas zonas de defesa, assim como os franceses também vão fazer, e isso dá início à segunda fase da guerra, que é a chamada Guerra de Posições, ou também conhecida como Guerras de Trincheiras. Bom, a Guerra de Posições, ou Guerra de Trincheiras, a segunda fase, ela é a fase mais longa da Segunda Guerra Mundial. E ela vai acontecer principalmente na frente ocidental. Né? Claro que nós vamos ter trincheiras em outras regiões do planeta onde estão acontecendo as hostilidades, mas ela simboliza principalmente a frente ocidental. E para quem não sabe o que é trincheira, vamos lá. Mostrar aqui para vocês algumas fotografias. As trincheiras, elas são algumas como se fossem valas, né, cavadas pelos próprios soldados para eles se defenderem ou atacarem os exércitos inimigos. Né? Em alguns momentos ela servia como defesa, mas também como ataque. A gente pode observar aí mais ou menos como foram construídas as trincheiras. As mais conhecidas, né, elas são simplesmente valetas. Elas são valetas cavadas na terra e ali os soldados eles vão se digladiando, vão confrontando seus inimigos. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, conforme foi se estagnando o exército alemão de um lado e os aliados de outro, essas trincheiras elas tiveram que ser aperfeiçoadas. Então, não era só um local para batalhar, era um lugar para o soldado praticamente viver durante o período que ele estava ali defendendo o seu país. Né? Então, as trincheiras elas foram sendo cavadas cada vez mais fundas, foram colocando arames farpados em torno delas, sacos de terra, de areia, muita artilharia. Eles foram construindo hospitais não, mas pequenos cômodos nessas trincheiras para os soldados se abrigarem, para eles se alimentarem, para guardar munição, enfim. A gente pode dizer que as trincheiras era praticamente uma cidade abaixo do nível do solo para os soldados viverem durante as hostilidades. Então, algumas eram feitas com madeira. Bem, então só para conceituar as trincheiras, elas foram longas valetas, né, cavadas pelos próprios soldados no campo de batalha, principalmente ali na parte belga, francesa, ou seja, na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, né? E a gente pode dizer que ela foi também a fase mais sangrenta, né? Mais mortífera da guerra, não só pelo tempo que ela durou, mas porque além das hostilidades, né? Além os soldados eles enfrentavam granadas, bombas de gás, os gases tóxicos, aliás, né, que depois eu vou fazer comentários sobre isso, balas de canhões, eles também enfrentaram muitas doenças, né? Porque as trincheiras eram lugares impróprios para a sobrevivência, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar que o clima europeu ele não é dos melhores, principalmente no inverno, né? Chove muito, faz muito frio. Então, muitas vezes essas trincheiras elas estavam alagadas e com isso os soldados eles pegavam doenças, infecções pulmonares. Além disso, as condições de higiene também eram precárias, existiam muitos ratos, muitas pragas como piolhos. Enfim, era um inferno na Terra, né? Você viver ali durante 3, 4 meses em uma trincheira não é nada agradável. Né? Então, por isso que ela é uma das. Nós podemos dizer que essa fase, né, a fase das posições ou da guerra das trincheiras, é uma das mais mortíferas. Eu preciso mostrar para vocês esse mapa para a gente identificar onde é que foram construídas essas trincheiras, tá?
Então, essa parte verdinha aqui foram as trincheiras cavadas pelos alemães. A gente pode perceber que bem próximo a elas, nós temos as trincheiras dos aliados. Então, essa parte aqui meio laranja é dos belgas, essa parte meio rosada dos britânicos, dos ingleses, né, e dos seus aliados, e a grande maioria dessa parte mais escura aqui é dos franceses. Então, praticamente, né, as trincheiras elas foram cavadas aqui muito próximo à Suíça e ela vai até o mar, o Canal da Mancha, né, até o porto de Dunkirk aqui no Canal da Mancha. Bom, como a gente está falando de trincheiras, eu aproveitei que eu gosto também de jogar o Battlefield e eles fizeram um jogo todo ambientado na Primeira Guerra Mundial. Então eu gravei uma tela de um cenário das trincheiras. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Claro que isso é uma realidade virtual, claro que isso é uma interpretação dos autores, né, dos produtores do jogo, mas dá para a gente sentir mais ou menos assim na pele como que era a vida de um soldado nas trincheiras ou num campo de batalha. Claro que eu fiz essa gravação no período em que o jogo ainda ia carregar, né? Ainda ia carregar os outros jogadores para iniciar a partida. Então não vai ter nenhum tipo de hostilidade nessas cenas. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui vocês podem perceber que praticamente as trincheiras elas foram construídas dentro de uma cidade, né? A gente pode ver algumas fortificações, algumas casas destruídas, uh, enfim. Essa parte que o soldado está andando aí é a chamada Terra de Ninguém. Ela ficava entre uma trincheira e outra. Então, era praticamente aí nesse espaço que os soldados eles disputavam palmo a palmo de terra para ou conseguir avançar no território inimigo ou, consequentemente, expulsar os inimigos do território. Tá? Então, a Terra de Ninguém também é um local avassalador. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam o filme Cavalo de Guerra, que ele vai retratar bem, né? Principalmente a segunda e última fase da guerra, né? A guerra de trincheiras e a ofensiva alemã que não deu muito certo. Aqui elas são construídas com madeira, né? Fortificadas com madeira. Novamente, Terra de Ninguém, a terra arrasada, assolada. Volte para a área de combate. Bom, acredito que já deu para a gente sentir um pouquinho na pele, né, o que eram as trincheiras. Claro, de uma forma muito confortável. E relembrando que isso aqui é uma representação, né? Os autores, claro que eles estudaram bastante, eles viram fotografias da época para reproduzirem digitalmente aí no jogo. Bem, a terceira e última fase da guerra a gente pode chamar de ofensivas de 1918 ou a nova guerra de movimentos, tá? Só que antes da gente falar dessa terceira e derradeira fase da guerra, a gente tem que lembrar alguns episódios. Primeiro é que a Rússia, em 1917, ela vai passar por um processo revolucionário, a Revolução Russa de 1917. Eles vão implementar um regime socialista. O czar ele vai ser retirado do poder, depois vai ser executado, enfim. Então,
a Rússia ela vai travar uma guerra interna, né? Inclusive vai ter uma guerra civil depois, é, a posteriori, né? E então por conta disso ela vai fazer uma aliança, um tratado de paz, aliás, com os alemães, né? O chamado Tratado de Brest-Litovsk, em que eles assinam um armistício, que é o chamado Acordo de Paz. Então as tropas russas elas saem da guerra, né? E os alemães ficam contentes pra caramba. Por quê? Porque agora praticamente eles vão lutar numa única frente de batalha, né? Então, diante disso, eles acreditam que a vitória estaria muito próxima, porque agora todas as tropas que estavam na parte oriental, lutando contra os russos, vão ser mobilizadas para a frente ocidental, e a partir daí eles podem ganhar força para lutar, né? Porém, no mesmo ano, em 1917, os Estados Unidos entram na guerra. Em 1915, um navio chamado Lusitânia foi afundado pelos alemães. Existiam muitos norte-americanos nesse navio. E aí começa uma pressão popular para que os políticos norte-americanos declarassem guerra aos alemães, que eles enviassem tropas, porém isso demorou, né? Então, em 1915 aconteceu esse fato do navio ser afundado, e aí, diante de tanta pressão, somente em 1917 é que os americanos, né, o Senado norte-americano, eles vão aprovar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos estão um pouco se lixando para a guerra europeia. Na verdade, eles estavam até ganhando muito dinheiro, porque eles também eram uma grande produtora industrial, um grande produtor industrial, e como as indústrias europeias estavam paradas, eram eles que enviavam armamentos, eram eles que enviavam alimentos, então eles estavam ganhando uma guerra. Só que aí, em 1917, eles aprovam, né, o Senado aprova, e eles vão enviar tropas para fortalecer cada vez mais a Tríplice Entente. Bem, diante da saída dos russos, os alemães vão praticamente lutar numa única frente de batalha, então eles vão usar todas as suas forças contra a frente ocidental. Mobilizaram as tropas e eles vão começar uma nova ofensiva, uma nova guerra de movimentos. Eles vão tentar superar as trincheiras francesas, né, derrotá-los e chegar até a capital Paris, capitulá-los, né, derrotá-los, e a partir daí seria o fim da Primeira Guerra Mundial. Então eles vão mobilizar essas tropas e esse episódio ficou conhecido como a Ofensiva dos 100 Dias, né? Foram 100 últimos dias da Primeira Guerra Mundial. Então foram muitas batalhas sangrentas, devastadoras, a artilharia ela é utilizada indiscriminadamente, enfim, é uma verdadeira carnificina. A frente ocidental ficou conhecida como a máquina de fazer salsicha, para vocês imaginarem, né, como foi essa carnificina, né? Enfim. Só que essa ofensiva dos alemães deu certo, né? Com a ajuda dos americanos, os britânicos criando novas estratégias de batalha, eles conseguiram empreender várias derrotas nos exércitos alemães. Então, quando chega o mês de novembro, os alemães, os civis, né, que não estavam na guerra, eles percebem que a guerra ela já estava perdida. Eles vão praticamente fazer com que o líder alemão, né, o Kaiser Guilherme II, ele abdique e vai pedir para que os exércitos alemães eles peçam um acordo de paz, um armistício, ou seja, os alemães eles não conseguiram chegar ao seu objetivo, que era chegar até a capital Paris, né, derrotar o exército francês e, consequentemente, depois os outros aliados da França. E no dia 11 de novembro de 1918, pediu um cessar-fogo, um armistício, e aí a gente tem o fim das hostilidades. Mas até chegar a esse ponto, foram praticamente 4 anos de guerra, de milhões de mortes nas trincheiras, nas batalhas navais, em outros lugares fora do continente europeu. E, enfim,
Bom, vou citar para vocês algumas batalhas, né, que foram consideradas principais, principalmente por conta da vitória dos aliados, né, contra os alemães, mas também por conta das suas táticas de batalhas, das suas estratégias militares, por conta do uso de algum aparato bélico, de algum armamento, enfim. Então, a primeira aqui é a Batalha de Galípoli, né? Aconteceu entre 1915 e 1916. A Batalha de Galípoli, ela é uma batalha que aconteceu aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Acompanhem o ponteiro do mouse. Ela aconteceu nesse estreito, o Estreito de Galípoli. Aqui é uma passagem para chegar até o Mar Negro e levar suprimentos para o Império Russo, né? Ah, mas não seria mais fácil passar aqui pelo Império Alemão e Império Austro-Húngaro? Não, né? Não tem como, porque praticamente seriam esses suprimentos seriam confiscados e quem estava levando fuzilado. Então, a França, a Inglaterra, os aliados, eles tinham que criar algumas estratégias para levar suprimento para os russos. Então, a ideia era sair com os navios, até porque também nessa época era mais fácil e mais rápido levar esses suprimentos pelo mar do que pela terra, né? As estradas eram precárias, então esses suprimentos teriam que sair daqui, né? Pelo mar Mediterrâneo, passar aqui por esse estreito de Galípoli para chegar no Mar Negro e abastecer o Império Russo. Só que essa batalha ela não deu certo, né? Os britânicos enviaram vários navios para cá, enviaram várias tropas, mas elas foram derrotadas pelos turcos otomanos. Então, essa é uma derrota dos aliados, da Tríplice Entente para as potências centrais. Tá? Então, Batalha de Galípoli é isso. A Batalha de Jutlandia, ou Jutlândia, que aconteceu, ela é uma das maiores batalhas navais da Primeira Guerra Mundial. Onde ela aconteceu? Batalha de Jutlândia, ou Jutland, ela aconteceu aqui no chamado Mar do Norte, muito próximo à Dinamarca. E essa batalha, existem uma série de imprecisões, né? Porque os britânicos dizem que venceram, os alemães também dizem que venceram essa guerra. Na verdade, é uma batalha que ninguém venceu. Na verdade, os dois perderam, né? Os alemães perderam 9 navios de guerra, os ingleses perderam, se não me engano, 12 navios também. E aí, diante disso, a gente não pode colocar aí um vencedor, né? Praticamente a região continuou da mesma forma, não houve avanço nem dos alemães nem dos britânicos. Esqueci de citar que a Batalha do Somme é a batalha em que é utilizado o tanque de guerra pela primeira vez. Ele não trouxe tantas vantagens assim, né? Era uma primeira experiência, mas de qualquer forma, né, ela é importante pela utilização desse novo equipamento bélico, né? Os tanques eles vão ser melhor utilizados na Batalha de Cambrai, porque aí depois eles vão começar a utilizar os tanques junto com a infantaria. Então os tanques eles vão avançar diante do palco de guerra, né? Eles não vão ficar isolados ou como artilharia, eles vão para a frente de batalha e a partir daí isso trouxe muitas vitórias para os aliados, né, contra os alemães. E aí a gente finaliza com a Batalha de Amiens, né, a batalha derradeira, né, uma das batalhas derradeiras que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, né, enfraqueceu cada vez mais o exército alemão e a partir daí começam os acordos de paz. Ok? Esses acordos de paz, esses tratados, a gente vai estudar na próxima aula. Tudo bem? Essa aula, a gente praticamente falou simplesmente dos campos de batalha ali da Europa ou próximo a elas, né? Mas a gente tem que entender que esse episódio
tem que ser conhecida como Primeira Guerra Mundial, porque existiram batalhas em outros lugares. É que não dá muito tempo da gente discorrer sobre todos eles, mas nós tivemos batalhas no norte da África, nas colônias inglesas, nas colônias portuguesas, inclusive, né? Portugal, que não aparece aí nos slides. Em certo ponto, eles vão entrar do lado dos aliados, do lado dos ingleses e franceses, porque suas colônias foram ameaçadas na África. A África do Sul também teve as hostilidades. Então, ela foi uma guerra mundial. Os australianos e neozelandeses eles tiveram que enviar tropas para lutar em Galípoli, do lado dos britânicos. Os canadenses enviaram tropas. Os brasileiros, né? O Brasil teve uma embarcação afundada por um submarino alemão, então os brasileiros, o governo brasileiro vai enviar uma pequena tropa. Nós tivemos batalhas navais muito próximo ao litoral argentino, bem próximo aqui do Brasil, né, perto das Ilhas Malvinas. Então, mesmo que o palco principal seja na Europa, houve a mobilização e até mesmo batalhas longe do território europeu. Então, por isso ela pode ser intitulada assim como uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial. Então, na próxima aula a gente trabalha os tratados, né? A gente vai falar principalmente do Tratado de Versalhes, que vai impor uma série de punições na Alemanha, e a gente encerra essa série de aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, até a próxima.